Iniciando. Tudo bem. Gente, essa questão 10 é também de PA e PG, tá? Mais precisamente essa aqui é de PG. Vamos já ver por quê. Essa questão é do Enem de 2012 e ela é uma questão bem bacana. Eu já vi várias variações dessa questão aqui. E aí foi fácil dessa vez pegar a questão agora com você, né? Uma questão parecida com essa eu já conhecia. Pois bem, ela fala inicialmente, lembra que normalmente é só para colocar a gente dentro do contexto? Então diz que é uma maneira muito útil de criar belas figuras decorativas, utilizando a matemática, é pelo processo de autossemelhança. Uma forma de criar fractais. O que são fractais? Espera aí que vai entrar alguém aqui. O Elba. Bom dia, Elba. Estamos na solução de uma questão, tá? Já a gente fala um pouquinho mais. Então, é bem no comecinho, Elba, dessa questão 10 aqui, que dizia que para criar belas figuras decorativas, usando a matemática, pelo processo de autossemelhança, tá? Assim a gente cria fractais. A gente vai já ver o que é um fractal, por exemplo. Mas é justamente usando essa ideia de autossemelhança. Informalmente, porque não de maneira rigorosa, né? Dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dessa figura são semelhantes à figura vista como um todo. Como assim, professor? Vamos ao exemplo. Um exemplo clássico é o carpete de Sierpinski, criado por um processo recursivo descrito a seguir. Então a gente vai conhecer esse carpete agora, tá? Que usa essa autossemelhança para construir um fractal. Antes de prosseguir, só reforçar. Todo esse trecho inicial nos serviu para entrar dentro do contexto. Agora entra a parte que a gente precisa realmente compreender, porque vamos precisar disso para resolver a questão, tá? E eu digo isso porque normalmente acontece isso. Tem o trecho inicial, para deixar você familiarizado ali com a contextualização, e depois vem as informações que você não pode deixar de compreender para solucionar a questão. Então, vamos lá. O processo é o seguinte. Considere um quadrado, está aqui esse quadrado grandão, subdividido, na verdade um quadrado dividido, né? Não é subdividido não, quadrado dividido em 9 quadrados idênticos, figura 1. Então era o quadrado grandão, ele foi dividido, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados idênticos. Inicia-se o processo removendo o quadrado central. Então, esse quadrado central foi removido, restando 8 quadrados. Eram 9, tirou 1, ficaram 8. É a figura 2. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Vamos ao segundo passo. No segundo passo, repete-se o processo com cada um dos 8 quadrados restantes. Não restaram 8? Com cada 8 quadrados, com cada um deles, a gente repete o processo. Qual é o processo mesmo? Divide-se cada um desses quadrados em outros 9 quadrados e remove-se o quadrado central de cada um, restando apenas os quadrados pretos. Figura 3. Não entendeu? Não entendeu? Vamos aqui por partes. Esse quadrado aqui, por exemplo, ele vai ser dividido em 9, tá aqui, ó, e remove o quadrado do meio. Então, ficam 8. Esse quadrado viraram 8. O outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. E o passo 3, repete-se o passo 2. Então, agora, nessa figura 3, a gente vai repetir de novo a mesma situação. De dividir cada quadrado em 9 partes e retirar o do meio. Admita que esse processo seja executado 3 vezes. Ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um deles. Gente, essa questão ela é de uma interpretação geométrica que eu acho difícil, tá? Para quem não tem afinidade, eu acho difícil. Mas a questão em si ela foi generosa.
Porque ela apresentou o primeiro passo, apresentou o segundo passo, disse como era o terceiro passo, e ela pede somente isso. Você dê só mais um passo, execute 3 vezes. Então é só fazer isso mais uma vez, tá? Então vamos lá. Ao fazer isso, a pergunta é quantos quadrados pretos restam após executar 3 vezes essas etapas? Pois bem, olha só. Olha só, esse quadradinho aqui, eu dividi ele em 9 partes e tirei o do meio. Esse do lado também. E em cada um deles eu fiz isso. Dividi em 9 partes e tirei o do meio. Tá? Na prática, a gente não vai fazer isso com todos os quadradinhos, não. Aqui eu tinha um recurso tecnológico, né? E aí consegui mostrar todos sendo feito. O professor ficou pequenininho demais. Aí eu digo, não, também concordo, deixa eu fazer maior. Então, é aquela mesma figura 3. Peguei o primeiro quadradinho, dividi em 9 partes. Ó, talvez até dê para ver as 9 partes. E retirei o do meio. Fiz o mesmo com o segundo, com outro, com outro, com outro. Mesma coisa ali, tá? Só fiz dar um zoom na figura. Com o recurso tecnológico foi tranquilo demais, né? Na prática, não iríamos fazer isso em todos. O que é que nós precisaríamos na prática? Entender que em cada quadrado da figura 3, sim, aqui nós já estamos agora na figura 4, né? Caneta. Aqui, onde tem o nome figura 3, dessa forma aqui a gente já está vendo de fato o que seria a figura 4, porque já fizemos tudo que foi pedido. E aí o que é que eu estava dizendo? Que a ideia aqui era você entender o que acontecia com um quadradinho e também que isso acontece com todos eles. Tá? Então cada quadrado se transformou em quantos quadrados? Em 8. Inicialmente em 9, mas tira do meio, 8. Então esse aqui virou 8, o outro também, o outro também, o outro também. E quantos eram? Eram 64. Só multiplicar por 8. Bom, aqui eu, ainda aproveitando o ensejo aí, disse que o primeiro termo, o quadrado inicial, foi dividido em 9, tirou do meio, então ficaram 8. 8 é o primeiro termo. Depois, o segundo termo, que é a figura 3. Cada um dos 8 quadrados iniciais viraram outros 8. Como aqui eram 8 e cada um virou 8, 8 vezes 8, 64. E aí, tendo esse entendimento, cada um desses 64 virou outros 8. 8 vezes 64, a gente descobre a quantidade de quadradinhos nessa terceira fase, terceira etapa. Nesse terceira vez que é executado o processo. Ok? Então, 64 vezes 8, que dado 512. 64 vezes 8, 512. Certo? Aí aqui só cenas do próximo capítulo, quando a gente vai depois formalizar esse conhecimento, dizer que a razão de um APG é só você pegar um termo e dividir pelo anterior. O segundo termo dividido pelo primeiro, 64 por 8 dá 8. 8 é a razão dessa PG. E uma outra coisa também é que cada termo é obtido do anterior multiplicando a razão. 64 vezes a razão dá o próximo termo. 8 vezes a razão dá o segundo termo. E assim vai. E aí por isso que eu peguei 64 vezes 8, tá? Para chegar ao terceiro termo. 64 vezes a razão chega no terceiro termo. Beleza? Espero que você tenha compreendido essa questão. Compreendido essa questão, aí você vai depois, no seu tempo, tentar fazer essa outra, tá? Muito parecida com a anterior, só que ao invés de tirar o do meio, eu tirei 4, tá? E aí fica com você. E aí eu fui um pouquinho mais... Eu digo, não, estava fácil demais. Fácil demais entre aspas, tá? A ideia é essa. Você já estudou aquela questão anterior, já
teve uma certa afinidade com ela, né? A dificuldade que tinha foi superada. Então, ao invés de chegar somente à próxima etapa, eu pedi uma etapa a mais, tá? Quero que você chegue na etapa 5. Essa é a etapa 1, etapa 2, etapa 3. Qual é a etapa 4? Qual é a etapa 5? Que responde essa questão. Beleza? Qualquer dúvida você pode postar nos comentários do YouTube ou lá no nosso grupo de WhatsApp.